nossa lição de número 5, que é motim em família. E é uma lição extremamente interessante. Irmãos, uma coisa que eu gosto muito na palavra de Deus é o fato de a Bíblia não esconder nada. Pararam para pensar nisso? A Bíblia não esconde nada, está tudo revelado. Inclusive, os defeitos dos homens e das mulheres que seguiam, ou que serviam a Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí esse texto aqui, essa lição, na verdade, quando eu comecei a ler, a estudar essa lição, eu fiquei pensando assim, poxa, a gente lê a palavra, lê a lição, lê a Bíblia, conhece a história, a gente tem Moisés, a gente tem Arão, que era sacerdote, a gente tem Miriam, que era uma profetisa, pessoas de Deus. Como essas pessoas chegaram nesse ponto de fazer um motim? Não é verdade? É uma coisa um tanto quanto curiosa. Só que veja bem, da mesma forma que na família de Moisés, o escolhido de Deus, levantado por Deus para libertar o povo, ainda nessa família, com uma sacerdotisa, um profeta e um sumo sacerdote ainda conseguia ter intriga, quanto mais na minha família e na sua, irmão. Ninguém está livre das agruras da vida. E é interessante a gente falar disso aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, porque é uma casa de crente, não vai ter problema nunca. Não é bem assim. Todos nós estamos sujeitos às agruras da vida. E o próprio Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. E aflições aqui, irmão, é um negócio amplo demais, seja de enfermidade, seja de relacionamento, seja financeiro, uma série de adversidades que nós estamos sujeitos. Mas o bom de tudo isso é que nossa vitória está em Cristo. A palavra motim, não sei se essa palavra é uma palavra comum para todas as pessoas. Mas o que é o motim? O que seria um motim? Se alguém olhou no dicionário o que é um motim, ou todo mundo já sabe o que é um motim. Mas veja bem, o que é um motim? Motim, irmãos, é um levante, é uma rebelião, é um embate, se é que eu posso dizer assim, de um grupo de pessoas. Geralmente, em uma situação de descontentamento, de divergência, alguém pode se levantar contra outrem. Ou um grupo pode se levantar contra o líder, contra alguém do próprio grupo. Isso é um motim, é uma revolta. E nessa lição que vamos estudar hoje, a gente vai ver um levante que aconteceu. Uma revolta que aconteceu numa família aqui muito conhecida, que é a família de Moisés. Então, eu vou seguir aquele estilo de leitura que eu já faço aqui, que a gente vai lendo a lição e vai fazendo os comentários e fazendo a aplicabilidade. E nós temos 3 objetivos para a gente concluir nessa manhã. O primeiro deles é apresentar as raízes dos danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. O segundo é identificar o real motivo que culminou a rebelião entre Moisés e os irmãos, ou entre os irmãos e Moisés. E conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que intentam o mal. Amém? Eu falei aqui do que é motim, mas eu não falei sobre o que era murmuração, até porque o termo murmuração é um termo mais conhecido para nós. Que a gente já fala, um murmurador, é um murmurador, está murmurando. E é um termo que se refere a uma atitude negativa, né? É uma reclamação contra Deus ou contra alguém, aquela reclamação que você não chega para botar tudo em como é que o pessoal fala? Em pratos limpos. A irmã me ajudou aqui, muito obrigado. Não chega para botar em pratos limpos e você fica murmurando aqui, aí cochicha com um, aí cochicha com o outro, aí a chateação que está no teu coração, você leva para o coração do outro, aí depois os dois já estão concordando aqui. E, irmãos, murmuração é um negócio que pega. Você quer fazer um teste? Chega na fila do banco um dia, chega na fila do banco e fala, rapaz, que fila é essa? Aí o outro começa, eu já estou aqui tem 40 minutos. Aí o outro começa, rapaz, é um absurdo uma coisa dessa, esses caixas aqui, ainda tem caixa sem... Aí até começa uma murmuração, irmão. E o clima que fica, vocês já repararam que o clima da murmuração é um clima pesado? Quando a gente começa a murmurar, nossa,
Que coisa ruim. Um clima ruim, fica todo mundo apreensivo, fica nervoso, e eu que tenho um pavio curto, irmão. Começa a dar ruim já. Então, a murmuração normalmente está amarrada no motim. Muitas vezes a gente vai ver na lição aqui, e até se a gente for para o texto de Números que nós lemos, a gente vai observar o seguinte: antes do motim ser contra Moisés, a murmuração já estava impregnada naquele povo. Quando a gente começa a ler o capítulo 11 de Números, a gente começa a ver que eles estavam murmurando acerca de onde eles estavam. Começaram a sentir falta das coisas que tinha no Egito, do peixe, da cebola, de não sei de quê. E fica uma murmuração, e um cochicha com um, e um cochicha com porque Moisés trouxe a gente para esse deserto aqui, para morrer de fome. Porque esse pão aqui todo dia. Nada tá bom, né? O ser humano é um negócio esquisito, irmão. Nada nunca tá bom. Estava no Egito escravo, aí foi liberto. Estava no Egito numa situação de subserviência. O Senhor chama para a liberdade, mas não está bom, porque a cebolinha de lá era melhor do que ser livre. O deserto está ruim. Deus falou: vou mandar pão do céu. Mas está ruim também, porque eu não quero mais esse pão do céu aqui não. Vê o milagre, convive com o milagre, mas não consegue enxergar a grandeza daquilo que está vivendo. Então eles começam com presta atenção, murmuração do ambiente, do espaço, da comida. E essa murmuração acaba culminando no quê? No motim. Vai um alerta aqui. Se na nossa casa a gente começar a perceber uma movimentação de murmuração, não demora surgir o motim. Porque a murmuração, irmãos, ela cria um engano de que você pode ser melhor do que o líder que Deus levantou para aquela situação, para aquela ocasião. E é um grande perigo quando na nossa residência, quando na nossa família a gente começa a ver esse tipo de comportamento. Porque começa com a murmuração, porque o que o outro faz nunca está bom, porque o que o irmão faz nunca está certo. E aí eu vou falar de 2 tipos de família, que é a família da nossa casa e a família daqui da igreja. Porque esse irmão aqui não canta bem, porque esse não prega, eu não gosto da aula do irmão Nascimento. Enfim, aí começa assim, porque eu acho que eu faço melhor, e aí começa a se voltar contra aquele a quem Deus levantou para desenvolver o trabalho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Glória a Deus. A introdução da nossa lição diz assim, nesta lição estudaremos um motim formado por Miriam, Arão, contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram o que, irmãos? Eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem para a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Amém? A primeira parte da nossa lição vai dizer sobre a influência negativa da murmuração. E eu falei aqui agora há pouco que a murmuração ela é contagiosa. E quando a gente começa a falar da consequência negativa da murmuração, a gente vai ver como a murmuração gera um motim, que é o que diz no primeiro tópico aí dessa primeira parte, que diz assim, olha, assim nasce o motim. O comentarista da lição diz: a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência a uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas em um grupo social. É o que vemos em Números 11 e Números 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Eu falei aqui que começa com a murmuração e termina no motim. Não foi isso que eu disse? E a lição ela vai afirmando isso. Eles não entendiam
e muitas vezes nós também não entendemos, que toda murmuração é, na verdade, uma oposição à liderança. Todo motim é você estar desafiando, questionando uma liderança que Deus levantou. E todo motim é uma revolta. No militarismo, o termo motim e revolta é muito familiar para nós. Porque para a gente o motim é a revolta sem armamento. Então, se existe uma movimentação contra a liderança armada, aí já é revolta. E os dois são crimes militares, irmãos. Então, se a gente estivesse aqui falando do contexto militar, esse motim aqui já era motivo para penalidade militar. Então, todo motim é uma revolta contra uma liderança que o Senhor instituiu. E aí vamos ver aqui na lição 3 queixas, 3 murmurações que culminaram no motim. A primeira queixa, eles começam a reclamar de Moisés e que os tinham, tirado do Egito e levado para aquele lugar. Bora ver na lição. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito, porque para eles era melhor estar em cativeiro do que ter liberdade junto com o Senhor. Eu estava comentando com uma pessoa ontem, o pessoal falou assim, poxa, era para Israel ter feito esse percurso em 40 dias e fez em 40 anos. E eu falei, para você ver, né, gente, que quando a gente não está na direção do Senhor, a gente se perde até no que é fácil de fazer. Quando a gente está fora da direção do Senhor, a gente se perde até no óbvio. 40 anos foi o tempo necessário que Deus precisou para tirar o Egito do coração daquele povo. 40 anos foi o tempo que levou para aquele povo se dobrar, de tão duro que era o coração daquele povo. E a gente observa que depois desse percurso aí, somente Josué e Caleb entraram na terra que o Senhor havia prometido. Porque daquelas pessoas que saíram do Egito, somente esses 2 entraram, porque todos os outros, por causa de motim de murmuração, foram morrendo ao longo do caminho. Por causa da falta de fé, de questionar, de se perder na idolatria, eles foram se perdendo ao longo do caminho. E às vezes as nossas famílias também se perdem no meio do caminho por causa de coisas desse tipo. Quantas famílias fragilizadas a gente não vê? Quantas famílias que se destroem, que se separam, que se dividem por causa de coisas como essas? Que o que o outro faz nunca está bom, que eu não reconheço o outro, porque o marido é isso, porque a esposa é aquilo, porque o filho é assim, porque o filho é assado, e aí o filho se revolta contra o pai se revolta contra o filho, aí o filho sai de casa, e aí o marido não dá mais para conviver com a esposa. Mas tudo isso começa com o quê? A murmuração. Seguindo a lição. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Olha bem, o Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. A primeira murmuração, a primeira queixa que a gente vê aqui, é uma queixa sobre o socorro de Deus. Aquele povo foi socorrido pelo Senhor, foi tirado do lugar de cativeiro pelo Senhor, mas como eu disse neste instante, o ser humano é um bicho tão estranho, que Deus fazendo um milagre, fazendo uma operação para tirar aquele povo que estava no cativeiro e levar para a liberdade, não estava bom. Então eles se questionavam e queixavam do socorro de Deus. É como se, quando a gente questiona a bênção de Deus como se a bênção fosse uma coisa ruim, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, a bênção do Senhor não me satisfaz. O que o Senhor fez não tem valor, porque o Senhor disse que fez um milagre aí, mas eu estou triste, desdenha. Aí não sei se os irmãos têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho é justamente essa, é que desdenha do milagre de Deus, do socorro de Deus. Essa foi a primeira queixa que começou a ter no meio daquele povo ali. Segunda queixa, está lá em Números 11, do 4 ao 7. Após experimentar o juízo do fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar
contra o maná. Primeiro eles reclamaram sobre o socorro de Deus e agora eles estavam reclamando sobre a provisão de Deus. Então começaram a falar do maná, que cada manhã Deus enviava. E eles começaram a sentir saudade dos alimentos do Egito. Então não basta eu reclamar do milagre de Deus, agora eu vou reclamar, eu vou murmurar contra a provisão que esse Deus tem feito para nós. Facilmente esqueceu-se de todas as provações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das coisas boas vivenciadas com Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Quando a gente começa a reclamar, a gente parece que o muito falar fecha os nossos olhos. O muito reclamar nos impede de ver com clareza. Porque quando a gente observa no comentário da lição aqui, quando a gente vai para a Bíblia e quando a gente olha nos dias de hoje, é sempre assim, quando a gente começa a reclamar demais de uma coisa, a gente começa a deixar de ver os pontos positivos. Porque tudo que a gente foca, cresce. Já observaram isso? Tudo que a gente dá muita atenção àquilo, cresce. Se dentro da minha casa, e eu vou estar sempre, irmãos, trazendo exemplos dentro da família, porque a gente está falando sobre família, então eu acho que é mais pertinente eu estar falando de família aqui, tá? Todas as vezes que a gente começa dentro da nossa casa, tem um problema que às vezes é pequeno. Um problema pequeno, e a gente começa a reclamar daquele único problema. Reclama daquele problema. Depois a gente não vê mais nada, nem o bom nem o ruim, porque a gente só vê o problema, porque tudo que a gente foca, cresce. Às vezes você tem, irmão, um marido maravilhoso, minha irmã. Meu irmão tem uma esposa maravilhosa. Mas essa esposa que o senhor tem, que às vezes, olha, ela cuida das crianças, ela cuida da casa, ela faz a comida, ela trabalha, a casa está sempre limpa, a comida está feita, a comida é gostosa, ela cuida de você, mas ela esquece a toalha em cima da cama. Ou às vezes o seu marido também é um provedor, trabalha, protege você, protege seus filhos, cuida da integridade espiritual da casa, mas ele é bagunceiro. Deixa as coisas fora do lugar. Aí você começa só a falar, porque deixa a sua toalha em cima da cama, porque... E você começa a deixar de ver tudo que aquela pessoa tem de valor, que agrega, que faz com que a família de vocês seja uma família harmoniosa, para você começar a ver defeito. Aí depois de 1 ano, de 2, de 3, chega uma parte que você não vê mais nada. E você diz assim, fulano e a fulana não prestam. Não faz nada certo. Nada que faz está bom. É mentira. É você que não está conseguindo ver, porque você só consegue reclamar. E como você foca só no defeito, você não consegue ver as qualidades. Porque tudo que você foca, cresce. E da mesma forma, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Quando eu começo a valorizar os pontos positivos, quando eu começo a tratar com responsabilidade e honra aquilo que é positivo, isso também cresce. Veja bem o filho de vocês. Eu não sou pai ainda. Mas olha só, eu observo as crianças. E quando a gente vai tratar com criança, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque se você foca no defeito, ele vai crescer. Veja bem, quando uma criança faz uma coisa errada, uma traquinagem, a gente fala assim, porque você é assim, porque tudo que você faz é assim, é porque você é desobediente. Não, irmão, está errado. Porque quando a gente faz esse tipo de reclamação, a gente está focando no defeito, e é esse defeito que ele cresce. E ainda mais a gente impregna na consciência e no subconsciente dessa criança que ela de fato é desobediente. O quão melhor é se a gente proceder dessa forma, meu filho, você não... Por que você está tendo esse comportamento? Você é uma criança obediente. Por que nesse sentido? Por que hoje você está desobedecendo? Porque você trabalhando na cabeça do seu filho é o seguinte, olha, você é um filho bom. Você é um menino inteligente, você é comportado, por que você está fazendo isso? E ele vai começar a ver que realmente aquilo não faz parte da natureza dele. Então olha como é importante, ao invés de murmurar, de criar uma revolta, é melhor a gente agir com sabedoria, irmão, e aplacar.
aquela ira, sem necessidade. E eu falei da criança aqui, mas com o seu marido, com sua esposa, funciona a mesma coisa. Minha filha, você não é assim. Por que você está tendo esse comportamento? Porque a gente evita a murmuração e a gente se distancia do motim. Mas se eu pego os momentos de dificuldade, se eu pego os momentos de erro do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, e eu transformo isso no motivo de briga, aquilo ali vai crescer, 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 até a gente não conseguir mais lidar com aquilo. Então, a gente vê nessa segunda parte aqui que eles, quando começaram a reclamar, eles esqueceram de tudo o que Deus já havia feito. Veja bem, se Deus tirou aquele povo do Egito, se o Senhor já tinha aberto o mar vermelho para que eles passassem, fez brotar água da rocha, me digam qual é mais difícil, arranjar comida ou abrir o mar? Qual é mais difícil, providenciar comida ou fazer sair água da rocha? A murmuração cega a gente de tal modo que a gente olha para o fácil e só vê o difícil. E nessa manhã eu queria que a gente saísse daqui com um pensamento diferente. Que a gente saísse daqui nessa manhã pensando que se o mais difícil ele já fez, quanto mais... Irmão, se o pior problema que nós tínhamos era o pecado, o Senhor resolveu, quanto mais essa situação no meio da sua família? Se o pior problema que nós tínhamos era a nossa condenação e Ele conseguiu resolver, quanto mais a crise no seu casamento, quanto mais essa doença que assola a sua família, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Amém? Ou não amém? Porque se for não amém, se não for não amém, eu vou orar para você. Terceiro ponto, que é, na verdade, a terceira queixa daquele povo. No capítulo 12, no versículo de 1 a 3, após um contexto de murmuração que a gente viu no capítulo 11, temos a rebelião. Começou com a murmuração e culminou na rebelião, no motim de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. E aí observe que quando a gente fala dessa revolta de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, o motivo aqui é porque eles estavam, na verdade, se rebelando contra a vontade de Deus. Quem levantou Moisés como líder do povo? Não foi Deus? Quem levantou a coluna espiritual da sua casa? Quem o Senhor instituiu para ser o cabeça da sua casa? Quando você questiona a autoridade no meio da família, daqueles a quem Deus levantou, você está dizendo que a vontade de Deus não é boa o suficiente para você. Olha que negócio perigoso. Falando de igreja ainda, pastor, quando eu me levanto contra a liderança que o Senhor levantou, eu estou dizendo para Deus assim: eu posso fazer uma escolha melhor do que o Senhor. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Que bom. Se os irmãos não entenderem, sinalize aí que a gente tenta falar de outra forma. Mas veja bem, quando Miriam e Arão se juntam aqui, aí começaram a murmurar, conspirando aqui contra Moisés. Por acaso, só ele que Deus fala? E por acaso isso, por acaso... E aí, o muito falar de Miriam recai no convencimento de Arão. Quando você começa a andar com gente que murmura, mais logo, você está igual a ele, pensando igual a ele e murmurando igual a ele. Quando a gente vai para o Salmo 1, estou lembrando disso aqui agora, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, parou, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, presta atenção, o que a gente está vendo aqui? O desenvolver um passo a passo da influência que o meio que a gente está tem sobre nós. Primeiro você começa a andar.
permite um comentário aqui, permite um comentário ali, e logo depois você se detém para ouvir o comentário, aí já vira fofoca. E logo depois você está fazendo igual, você já se assentou. Então, irmão, quando a gente começa a dar muito ouvido para murmurador, porque eu não gosto do pastor Fábio à frente da escola bíblica, porque eu acho que o pastor Manassés seria melhor. Começa a murmuração. E foi isso que aconteceu com Miriam, Arão para com Moisés. O que é que eu percebo? O coração de Miriam foi invadido por uma inveja de repente. Pode sim. Isso. Mas, pelo que eu entendi quando eu li o texto, eu entendo que as pessoas se manifestaram contra Moisés, contra a liderança de Moisés. E Miriam e Arão, eu entendo que eles não quiseram de forma nenhuma se rebelar contra, mas quiseram assim uma solução. Então qual é a solução? Fazer o bezerro de ouro. Beleza, vamos para o texto. Vamos para o texto. Quando as pessoas começaram a reclamar, de fato a reclamação começou no meio do povo. E só depois é que culmina no motim entre Miriam e Arão para com Moisés. Deixa eu achar o texto aqui para a gente ler. Acho que tem na lição. Quatro a 7. Quando eu estou usando a minha Bíblia que eu estudo em casa, irmãos, eu fico todo perdido. 12. E Miriam e Arão, capítulo 12. E Miriam e Arão falaram contra Moisés. Quando Miriam e Arão vai falar contra Moisés aqui no capítulo 12, eles na verdade já estavam com o coração inflamado para falarem. O fato de Moisés ter casado com uma mulher cananeia, que é da família de Cã, para eles foi o estupim. É o que a gente está vendo no texto 12 aqui. Sobre a mulher etíope com quem havia se casado, porque ele havia casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Miriam está questionando. Não, falou também por nosso intermédio. E o Senhor ouviu isso. Quem ouviu foi Deus. Eles conspirando acerca de Moisés, dizendo assim: olha, eles já estavam chateados por conta do casamento de Moisés. E aí, eles comentando, os irmãos aqui comentando, ela diz o seguinte: por acaso, é como se eles tivessem o seguinte, eu percebo no texto aqui que eles queriam, na verdade, assumir uma liderança sem ter que comunicar a liderança de Moisés. E o Senhor viu o pensamento, e para o Senhor aquilo foi acusatório. E Moisés era um homem manso. O versículo 3, Moisés era um homem manso, mais que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse, repentinamente, a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Aqui, ó. Se houver entre vós um profeta, irmãos, Miriam era profetisa, Deus já tinha falado por intermédio dela, mas aqui o Senhor já começa a puxar a corda que já estava grande. Deixa eu voltar para o texto aqui. Versículo 6. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão. E falarei com ele em um sonho. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca.
e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? A repreensão que vem da parte de Deus. Porque às vezes a gente olha para o texto aqui, mas o Senhor é aquele que sonda o coração. E quando a gente vai ler nas entrelinhas aqui, irmão, é que na verdade eles já vinham se chateando, porque tinha muito falatório, a gente vê no capítulo 11, já tinha muito falatório entre o povo por causa que ele não estava satisfeito com a comida, não estava satisfeito em estar no deserto, porque a água não era fácil, porque o deserto era quente, e eles sentiam saudade do Egito. E naquele contexto que Miriam e Arão estavam envolvidos, também começaram a murmurar junto com o povo. Quando Moisés casa, aí é o estupim. E aí eles começam a falar assim, porque eu acho que a gente consegue liderar esse povo aqui sem Moisés. Por acaso Deus só falou com ele? Não falou também com a gente? Então, o comportamento aqui é como se eles estivessem falando assim, Moisés aqui, eu sou profetisa, tu és sumo sacerdote, a gente consegue liderar o povo. Aí Deus, não é assim não, que na minha casa quem põe ordem sou eu. Começa com o povo, né? Entre o povo começa ali um burburinho, e é sempre assim. Miriam e Arão se levantaram contra a paz do Senhor. O texto ele é tão autoexplicativo e prova que Miriam e Arão se levantaram, eles dois, contra Moisés. É tão autoexplicativo que o próprio Deus diz assim: Moisés, Miriam e Arão, vem cá. Deus vai chamar os três para um particular. Deus não chama o povo, chama os três e diz: saiam aí de onde vocês estão, para a gente ter um particular, nós quatro. Aí Deus chama eles e dá logo a informação: se há entre vós profetas, eu vou me apresentar com uma profecia e com sonhos. Aí o versículo seguinte vai lhe provar, ele diz assim, não é assim que eu faço com Moisés eu não faço assim, eu não envio profecia nem sonho, com ele eu trato tete a tete. Deus provou que chamou, fique quietinho vocês dois aí, porque com Moisés eu não trato com profecia nem com sonho, com ele é boca a boca. Irmãos, acabou a conversa. Fica quietinho aí vocês dois, é isso que Deus está dizendo para os dois aí. Senta aí, porque com ele o negócio é tete a tete, com vocês é com sonho, com vocês dois é com profecia, e é de vez em quando, com ele eu bato resenha todo dia. Deus está dizendo isso, está provado no texto. Deus para com Moisés, ou com Arão, ou com Miriam. Eu entendo que durante 40 anos estudando a Bíblia, a gente sempre está passando por cima, é por isso que é uma fonte inesgotável. E às vezes a mente humana não consegue captar tudo que está escrito. Mas eu entendo que alguém começou ali a falar. Lembra da questão de Eva e a serpente? Olha, Deus disse que não comeria de nenhuma árvore do jardim. Foi o que a serpente disse. A Eva, não, Deus disse que não coma de toda a árvore que tem no jardim, menos de uma. Então a questão é essa, começa tudo com alguém ali falando. Moisés está demorando. E começa a murmuração, Moisés assim, Moisés assado. Aí acontece o quê? Arão e Miriam, irmãos de Arão, irmãos de Moisés, começaram a dar ouvido. E aquilo começou a proliferar e começou. Mas irmão, eu falei agora há pouco, é que quando você começa a andar com murmurador, daí a pouco você está murmurando junto. E mesmo que o texto, caso alguém ache que não é claro o suficiente, a gente vê a clareza disso é porque Deus sondou o coração e viu o que estava no coração e chama a repreensão. Então, é isso. Essa é a prova cabal do que estava no coração daqueles irmãos, de que aquilo, de certa forma, irmãos, entre aspas, bem grandes aqui, agrediu a Deus. Que Deus toma uma providência e fala, não é assim. Sou Jonathan, só um adendo. Se você for olhar o texto, Deus vai reconhecer Moisés como profeta e não os outros. Exato. O texto diz isso. Porque o povo se levantou com Montim, Arão e Miriam foram contaminados, se levantaram contra Moisés, Deus chama os três fora da tenda, tem um particular com eles, uma conversa com eles, e diz assim, se tem algum profeta em Israel, que não seja Moisés, é como se Deus dissesse assim, eu não conheço.
Mas se tem, eu vou aparecer a ele com sonho e visões. Ou seja, Deus estava reconhecendo o ministério de Moisés. Exato. É tanto que depois dessa repreensão de Deus, Miriam ficou leprosa. No mesmo instante. E, pastor, A questão do bezerro de ouro, a gente vai encontrar lá no capítulo 33. Foi um outro acontecimento. Então aqui é uma outra situação, que a gente não pode misturar tudo. Senão fica... Bem pontuado, pastor. E assim, aqui, uma coisa que é interessante quando a gente está lendo, é que Deus poderia ter falado com o povo todo. Mas por que chamou os 3 no particular? Eu fico observando uma coisa que o pastor Josué fala muito aqui. Deus, ele respeita a liderança que ele levanta. Vou falar de família aqui. Meu irmão e minha irmã. Na sua casa, Deus levantou o pai de família, mãe de família. Você, quando se coloca na posição que o Senhor te chamou para estar, Ele vai falar primeiro com você. Eu vejo muito isso com relação à criação de filhos, gente. A gente observa que um pai e uma mãe que se coloca no centro da vontade de Deus ali, na criação dos filhos, o pai mostra, Deus mostra para o pai, mostra para a mãe, porque Deus respeita a liderança que Ele levantou. E no seio familiar não é diferente, por exemplo, do que a gente vê aqui eclesiasticamente, não. A gente tem um pastor que é o nosso líder, a gente tem um corpo de pastores que auxiliam, a gente tem os membros da igreja que a gente está aqui para servir, e na família não é muito diferente, porque isso aqui é um reflexo do que acontece nas nossas casas. Tem ali na família, tem o esposo, tem a esposa, tem os filhos, e cada pessoa cumpre um papel dentro dessa família. E veja bem, quando a gente procura estar no lugar em que o Senhor nos colocou, todos os momentos, irmãos, de decisão difíceis, que precisa ser tomada decisão, Deus vai falar com a liderança que Ele levantou, seja aqui na igreja ou seja dentro da nossa casa. Então eu queria até falar para todos os homens que estão me ouvindo aqui hoje de manhã, todos os homens sacerdotes do Senhor, estejam no lugar que o Senhor chamou você para estar. Seja coluna da sua casa, seja profeta na sua casa, deixa Deus te usar com visão, com sabedoria, porque a direção da casa que o Senhor te levantou está na sua mão. E nós homens, quando nós nos tornamos omissos, quando deixamos de desenvolver o chamado para o qual nós somos chamados para fazer, a coisa degringola, porque se não tem a liderança, vai falar com quem? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém. Então aqui nessa terceira queixa, a gente vê que a murmuração começou entre o povo e veio subindo até chegar na liderança. A liderança que deveria ter vigiado e ter repreendido o povo para cessar a murmuração, não, comunga com ela. E aí nesse momento que a liderança, porque Miriam e Arão eram sim, irmão, junto com Moisés, liderança daquele povo. Miriam permitiu que o coração dela fosse inflamado ali por uma inveja, por uma revolta, não sei, uma raiva, um sentimento de aversão, que ela queria colocar Moisés de escanteio. E falou, nós dois aqui, vamos resolver. Mas observem também uma coisa, irmãos. Eu falei agora, Deus ele respeita a liderança que ele levanta. Quando a coisa estreitava para o meio do povo, o povo ia pedir socorro a Miriam e a Arão? Não ia. Corria para quem? Para Moisés. Quando o fogo de Deus se acendia no meio do povo, a gente vê isso, inclusive a gente vê um exemplo desse no início do capítulo 11. O fogo de Deus tinha se acendido, o pau começou a quebrar lá. Correram para Miriam e correram para Arão. Quando Moisés ora, o fogo. Por quê? Porque se o Senhor levantou você para fazer um serviço, não adianta, irmão, vocês vão conspirar, vocês vão falar. O que você não pode é deixar se contaminar. Se você fizer a tua parte, se você permanecer na posição que o Senhor te colocou, Ele vai garantir você lá. E é a sua voz que Ele vai ouvir. Porque quando Moisés orou, foi nesse momento que Deus ouve a oração de Moisés e aplaca o fogo e livra o povo daquele fogo que estava consumindo aquele arraial. Vamos para frente? A gente entra no ponto 2 da nossa lição. A gente falou
Nessa primeira parte, a gente cumpriu o objetivo 1 da lição, que foi falar das queixas que levaram ao motim. A gente vai entrar na parte 2 agora, que é o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Ela já começa, o comentarista da lição já traz aqui categoricamente no início: inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão era o quê? Um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Irmãos, essa questão de Moisés ser o irmão mais novo está aqui na lição, mas eu estava estudando e não existe um consenso de fato se ele era o mais novo, ou se era o mais velho, ou se era o do meio. Tem umas escolas teológicas aqui que divergem um pouco sobre isso, mas eu acho que não, se ele era o mais novo ou se ele era o mais velho, eu acho que para a gente é irrelevante. Os irmãos concordam? O que aconteceu, a gente não tem como saber. Aqui o texto não diz se ele era o mais velho ou o mais novo, mas enfim. O que é pertinente é que eles, se levantaram contra Moisés. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança, que era Moisés, mais Miriam e Arão, achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Este questionamento diz muita coisa, irmãos. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Olha a pergunta que Miriam faz. Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Olha, como eu falei aqui, Miriam e Arão, eles não eram, como é que eu posso dizer? Eles não estavam somente entre o povo, eles cumpriam um papel de liderança, mas o líder era Moisés. A inveja, quando entra no coração de Miriam, ela questiona a autoridade de Moisés e ela sugere que ela e o irmão poderiam liderar aquele povo. Aí vamos trazer para a nossa realidade, sobre a questão de inveja dentro da família, sobre a questão de inveja dentro da igreja. E o fato de você achar, você que eu digo, qualquer pessoa que está me ouvindo, de achar que pode fazer melhor do que aquele que o Senhor levantou para fazer. Aí a gente vê um problema sério. Porque quando eu questiono aquele que Deus levantou e me sinto no direito de ocupar esse lugar que o Senhor não me mandou, eu me coloco na reta da justiça de Deus. Vou tentar deixar mais simples isso aqui. Quando eu quero destituir uma liderança que Deus levantou, para assumir essa liderança pela minha própria vontade, eu estou sujeito a ser penalizado com a justiça de Deus. O irmão lá atrás quer falar, irmão Eliomar, só leva o microfone para ele ali. Porque o que foi justamente o que aconteceu aqui. Eles se colocaram numa situação de justiça de Deus. Porque quando Deus sonda os corações, e sondava o de Miriam, de Arão e Moisés, e sonda o nosso. E Ele sabe a quantidade de vezes que a gente, de repente, olha para o irmão e fala assim, eu podia fazer melhor. O irmão quer falar. A paz do Senhor, irmãos. É só uma dúvida minha. A Bíblia fala que Miriam mais Arão vai questionar o que Moisés fez. Moisés tomou a mulher cuxita para se casar. Minha dúvida é, essa atitude de Moisés foi correta? De tomar uma mulher cuxita para casar, sendo que era uma mulher fora da tribo dele? E outro fato interessante é que quando Deus vai castigar Miriam, só Miriam foi penalizada. O que eu penso, antes de vocês responder, é que Deus trata com a sua liderança de forma pessoal, não cabe a gente questionar. Eu acho que a atitude de Moisés ali foi errada, mas não cabe a gente questionar a liderança de Deus, e sim Deus vai tratar com a sua própria liderança. Exatamente. E o fato de só Miriam ser penalizada naquele momento ali, é porque Arão era sumo sacerdote, tinha unção. Deus vai tratar, eu acho, com Arão de outra forma. Também não cabe a ninguém a questionar a liderança de Deus. Só foi esse... Porque a gente às vezes tenta ver um personagem de Deus como um santo. E não é. Eu acredito que a atitude de Moisés ali foi errada.
E Deus, de alguma forma, ali vai tratar Moisés lá na frente. Que Pronto. a gente acaba esquecendo esse fato, né? A pergunta que você fez, você já respondeu. Porque é o seguinte, se trata de uma mulher que não fazia parte do contexto geográfico dos hebreus. Essa Cuxita era uma etíope, então não fazia parte do povo escolhido por Deus. Logo, Moisés errou, né, entre aspas, porque procurou uma mulher que não era do meio deles. Então a história vai dizer que essa mulher é uma mulher muito bonita, uma mulher muito bela e tal, e Miriam foi a que mais se revoltou contra Moisés por causa disso. Só que, como você disse, quem deve tratar o erro de uma liderança não são os liderados, é o próprio Deus. Era Deus dizendo assim: quem trata com Moisés sou eu, vocês não tratam com ele, quem trata a respeito disso sou eu. Então a resposta é essa. O pastor está querendo falar. Pastor Rony, por favor. Bom, no que diz respeito a esse casamento de Moisés com a mulher cuxita, é importante a gente lembrar da origem de Zípora, que Zípora era da região de Cux, ela era cuxita. Então, muitas vezes as pessoas interpretam como se fosse um segundo casamento de Moisés, quando na verdade se trata da esposa primeira dele, já era questionada, certo? Então, foi um questionamento que era anacrônico, estava fora de contexto histórico. Se fosse para questionar o casamento de Moisés com a mulher fora do povo de Israel, era para ter sido questionado no início. Então, depois de muita história já ter sido desenvolvida, depois dos mandamentos, depois de toda a revelação de Deus, depois de tantos milagres, foi levantado uma dúvida, foi levantado um questionamento do início da história de Moisés. Porque quando ele foi apresentado ao povo de Israel como profeta, ele já era casado com a mulher que não era do povo de Israel. Entendeu? Eu não sei, pastor, se o senhor tem a mesma impressão, mas é como se fosse um motivo banal. Como se o motim, como se tivesse sido um pretexto para criar a situação. Não é que foi naquele momento. Como você bem pontuou aí. Se fosse para isso ser questionado, já deveria ter sido antes. Mas a coisa que eu acho mais importante aqui é o fato que o pastor Manassés pontuou aqui, que a liderança que Deus levanta, quem trata é quem levantou essa liderança. A gente faz o que? Ora pelo líder, irmão. Pede para Deus para tratar, para entrar com uma providência, para que ele cumpra na vida do líder que ele levantou o desejo que ele tinha quando levantou aquele líder. E aí nas minhas orações eu ainda digo assim: ó Deus, se ele não quiser se dobrar a tua vontade, você pode fazer como fez com Saul, vai, tira ele e põe um melhor. Se casaram com pessoas que não eram da descendência de Israel. Um exemplo disso, claro, era José, que na genealogia do povo de Israel, José ele assume o patriarcado, porque no momento que Jacó ele dá a bênção dobrada para José e por conseguinte a Efraim, que era o segundo filho de José, nós vemos aí que José ele assume o patriarcado, e José tinha se casado com a mulher egípcia. E nem por isso a tribo de Efraim e de Manassés foram desconsideradas de serem tribos de Deus. Para ver que realmente era um motivo banal do povo, vamos dizer assim, nem do povo, de Miriam e de Arão, que eram irmãos de Moisés e tiveram ciúmes de Moisés, para querer condenar, para querer se desfazer da liderança de Moisés. E nós vemos vários exemplos de líderes do povo de Israel que se casaram com mulheres estrangeiras, e nem por isso a sua descendência deixou de ser a descendência abençoada por Deus, né? Nós temos o exemplo aí das outras tribos também, como a tribo de Dan e outras tribos que eram das concubinas, e nem por isso deixaram de ser do povo de Deus, deixaram de ser abençoados por Deus, para mostrar que realmente não era o motivo de Moisés ser preterido, de Moisés ser rejeitado como líder,
do povo de Israel, certo? Muito obrigado, pastor. Bem pontuado. Ao irmão que fez a pergunta lá atrás, ele perguntou, ele mesmo respondeu, mas o pastor Manassés fez um adendo importante aqui. Irmãos, a gente nunca vai ter todas as respostas, né? Porque a gente pode realmente fazer o questionamento. Então, por que Moisés, por que Moisés casou com uma mulher assim? Por que ele foi buscar fora do povo? São questionamentos que a gente faz e a gente não vai ter resposta aqui. Então, quando a gente está estudando a lição, eu acho que todos esses questionamentos, irmãos, são muito pertinentes, mas eu não tenho a pretensão de exaurir todas as perguntas, todas as dúvidas, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. E tem resposta que a gente só vai ter no céu. Então, se algum ponto da lição a gente de repente não entende ou a gente não consegue resolver aqui no texto, os irmãos voltam para casa e ora acerca disso. Que se a gente não conseguir responder nessa vida, na posterior, certamente teremos a resposta. O irmão quer fazer uma pergunta ali também? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. O texto, no capítulo 12, começa dizendo que Arão fara contra Moisés e Miriam também. E foi falado aqui, o pastor falou ali atrás, e eu acredito que isso é um pretexto feito, o nosso pastor falou aí na frente, para querer dificultar as coisas contra Moisés, né? Um pretexto entre aspas, porque ele casou com a mulher cuxita, não é? Era um pretexto que queria fazer contra Moisés para tirar a autoridade de Moisés. Mas Arão era um sacerdote, feito o pastor falou, Deus trata com os líderes da casa do Senhor, amém? A irmã ali queria falar alguma coisa? Não? Vamos prosseguir aqui. Realmente a impressão, irmão, que eu tenho é que é um pretexto, porque assim, um texto fora do contexto é um pretexto. E aquele questionamento naquele momento estava fora do contexto que já tinha acontecido. Então foi trazido à baila ali uma situação que já, teoricamente, já era para ter sido resolvida há muito tempo, e ele usa isso para questionar e trazer um momento ali de instabilidade para que o motim se instaurasse. O ponto 2 aí da segunda parte diz que o motim em família ele pode promover muitos dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, como profetisa e como conselheira, e lá em Êxodo a gente vê de fato que ela era uma profetisa, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Porque imagina, se a liderança se volta contra a liderança, quanto mais os liderados. Quando na sua casa um filho se revolta contra o pai e os irmãos apoiam esse que ele se levanta, aquele que se levanta ele se sente mais forte. Porque ele encontra apoio para o seu erro. Se na igreja muitos se voltam contra a liderança da igreja, está existindo ali uma mucumunação ali dos liderados contra a liderança. E isso, na verdade, que acontece é porque as pessoas dão lugar a Satanás mesmo. Seja na família ou seja na igreja. E os dissabores, as consequências, os desdobramentos disso podem ser muito severos. Então, Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Quando Miriam perde o respeito por Moisés, ela se sente no direito de fazer qualquer comentário acerca dele. Veja bem, eu fico pensando, porque isso aqui não está na Bíblia, irmãos, eu que fico pensando enquanto eu estou lendo, porque eu tentando ver além do que o texto está dizendo. Imagina a situação de Miriam, que ficou leprosa, foi tirada do arraial por 7 dias. Quando ela volta, com que cara ela olha para Moisés? Com que cara o sumo sacerdote pode oferecer qualquer tipo de sacrifício depois disso ter acontecido? Com que cara esse sacerdote chega diante de Deus para levantar altar ao Senhor depois daquilo que fez? Irmãos, dentro da família é uma coisa muito séria quando a gente
fala, quando a gente agride alguém que é nosso parente, alguém que está dentro do nosso seio familiar, seja pai, seja filho, seja primo, avô, tio, por que essa pessoa que você está ofendendo e muitas vezes levantando um motim, não é alguém que você nunca mais vai ver? É alguém que vai estar para sempre preso a você pelo laço de sangue. E você vai ter que conviver com essa pessoa. Então, quando a gente perde o respeito no seio familiar, os dissabores são muito grandes. Imagina que você briga com um tio seu e aí você tem uma desavença, de repente até chega a ter violência. Que cara depois você vai estar numa reunião de família olhando para a cara desse tio? Ou do seu filho, ou do seu pai, seja lá de quem for. E isso entre cônjuges é ainda pior. Porque às vezes as pessoas elas estão de cabeça quente na hora da discussão, não vigia. Porque Paulo diz assim, olha, ireis, mas não pequeis. Tem marido, tem esposa que quando ira... Mas essa pessoa que você está irada, vai dormir com você no final do dia, irmão. É a cara que você vai ver quando você acordar de manhã. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque não é alguém que vai subir da sua vida e depois você se retratar das palavras que você disse. Tem palavras, irmãos, que você vai dizer que vai provocar feridas tão grandes, feridas tão profundas essas palavras podem causar, que depois não vai ter palavra que você possa dizer para tapar o buraco que você abriu. O motim da família é perigoso porque a gente permite muitas vezes que se desenvolva uma situação que vai machucar tanto, vai ferir tanto, que depois não vai ter como reparar. E aí você vai o quê? Levar essa mágoa para sempre. Tem pais que quando estão nervosos com os filhos, dizem coisas que os filhos vão morrer sem esquecer aquilo que o pai disse na hora de uma briga. E eu vou falar sobre esposa e esposo aqui um negócio que é o seguinte. Meu Deus. Como é que eu vou explicar isso aqui? Olha, a mulher, toda vez que ela perdoa, ela ama um pouco menos. O cara vai, apronta uma coisa, ela perdoa. Ele ama mais, porque foi perdoado. E ela ama menos, porque a confiança foi traída. E eu já vi muitos casos, irmãos. Muitos, né? Eu podia fazer uma lista aqui, mas não é o caso. Que o cônjuge fez uma, fez duas, fez três... E a outra lá perdoando. Aí chegou um dia que ele já tinha abusado tanto, que ele, rapaz, acho que chegou à consciência e falou, meu Deus, a mulher da minha vida é essa. Realmente eu casei com uma pessoa certa, uma pessoa que estava do meu lado, me perdoou, me ama, cuida da minha casa, cuida do meu filho, cuida da minha família. Só que ela perdoou tanto que não tinha mais amor. Porque para cada perdão que ela liberou, um pouquinho do amor dela foi minando. E aí muitas vezes quando chega o ponto de um cônjuge super amar o outro e valorizar, que deveria ter sido desde o início, o pote de amor dela já está vazio, ela não consegue mais responder esse sentimento que é direcionado a ela. Hashtag, fica a dica. Vigia. O melhor é não usar as fichas que você tem. Para que a gente possa estar sempre observando a nossa conduta, irmão. Para que a gente não fique desgastando o amor que é dedicado a nós, sobretudo no seio familiar. Filhos, não fiquem desgastando o amor que os pais de vocês têm por vocês. Não fiquem testando o limite dos pais de vocês. Cria situação e não se comporta direito, e envergonha os pais, e é uma agonia, e se revolta contra o pai, contra a mãe. É uma guerra dentro de casa. E aí você vai fazendo, por mais que o pai e a mãe amem o filho, mas o respeito acaba. Porque ninguém aqui é Deus, irmão. Que é uma fonte inesgotável, não. Minha fonte mesmo é rasinha. É Deus que me ajuda. E eu gosto da Bíblia, pastor, porque não esconde nada. E o fato de a Bíblia não esconder nada, eu também não preciso esconder. Que eu tenho as minhas limitações. Você tem as suas limitações. E está todo mundo aqui hoje me ouvindo e eu falando que a gente precisa daquele que nos chamou. Que da mesma forma que houve perdão e misericórdia na família de Moisés, há perdão e misericórdia para a nossa família também. De repente você está me ouvindo, me acompanhando pela internet, e a sua casa está um vendaval aí. Mas da mesma forma que houve esperança para a família de Moisés, depois de um motim, há esperança para a sua família. Porque se na sua vida da sua família é uma tempestade, está um vendaval, o meu Deus ainda é aquele que diz assim, ó, e o mar se cala. Amém?
Bora para frente que eu preciso encerrar. A última parte da nossa lição fala sobre uma coisa importante que toda família tem que ter, uma característica que Moisés tinha: manso e humilde. Manso e humilde. Tudo bem que Arão e Miriam erraram, mas se Moisés não fosse manso e humilde, você já acha que teria sido como? Se, irmão e irmã que está me ouvindo, acontece com você o que aconteceu com Miriam, Arão e Moisés, se fosse na sua casa, seus irmãos se rebelassem contra você. Porque eu acredito que a intervenção de Deus aqui foi rápida. Mas Moisés não tenta nem se defender. Deus faz justiça por Moisés, porque Moisés não procurou fazer justiça. Mas se fosse comigo e com você, ia dar tempo de Deus fazer justiça ou a gente ia tentar fazer a justiça antes de Deus? Se Moisés tivesse tentado resolver a situação, batido no peito e ter dito assim, ó, quem manda nessa pataquada aqui sou eu, será que o desfecho teria sido o mesmo? Se você chega dentro da sua casa, bate lá a mão na mesa e fala, baixa o tom todo mundo aqui que agora eu vou falar, vai ter espaço para Deus trabalhar no meio da sua família ou você vai resolver tudo com a força do seu braço? É importante a gente se fazer esse questionamento. Porque veja bem, Moisés, como diz a nossa lição aqui, era o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Números 12, versículo 3, a gente leu isso. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguiu entre todos os homens. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas atitudes enfatizadas pelo Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar ser o quê? Pode significar fraqueza, pode significar também covardia. Mas, no ensinamento bíblico, implica capacidade de exercer o autocontrole e o domínio de si mesmo. Nesse sentido, mansidão e pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e de praticar. As suas virtudes indispensáveis, são virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. A gente buscar a mansidão, irmão, é importante até para a gente saber como vai falar. A gente ser manso é o que vai diferenciar se aquela discussão, se aquele motim vai ter um fim rápido ou se ele vai se estender e vai se desdobrar, inclusive, para coisas piores. Porque se eu sou manso e sou humilde de coração, como era Moisés, eu consigo ter maturidade e, sobretudo, domínio próprio para lidar com situações de afronta, a gente vai conseguir, e Deus vai ter espaço para trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas e resolver. Mas se eu me inflamo e eu tento resolver do meu jeito, qual espaço eu estou dando para Deus mostrar a sua graça, seu poder e sua misericórdia? Eu não deixo. Eu vejo que nesse contexto aqui, o desfecho só teve o desfecho que teve porque Moisés era manso e humilde. Porque, humanamente falando, pastor, quando nós somos atacados, a nossa primeira reação é contra-atacar. A nossa ação como humano é quando um filho desrespeita, a gente contra-ataca. Quando o cônjuge fala uma coisa que eu não gosto, eu contra-ataco. Ao invés de a gente parar, mas eu conheço pouquíssimas pessoas com essa qualidade de ouvir uma crítica, processar a crítica, ver se aquela crítica faz sentido ou não, e só depois responder. Para meu azar e minha esposa. Porque Maíra, eu tenho muito cuidado. Tenho muito cuidado com o que eu falo. Porque Maíra é uma pessoa de palavras de afirmação. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo para minha esposa. Vigio de verdade. Seja bom ou seja ruim. Mas a minha esposa tem uma qualidade que antes de casar eu falava disso. Eu falava assim, vida, uma coisa que eu acho lindo, uma capacidade incrível que você tem. É a capacidade de ouvir a crítica e, diante de responder a crítica, refletir sobre aquilo, sem contra-atacar. E depois eu fiquei pensando, irmão, que é um pouco de covardia nossa, quando a gente ouve a crítica, a gente contra-ataca assim direto. Porque a pessoa tem que ser muito forte para ouvir, pensar e agir com razão.
Por isso que eu acho que eu casei com a melhor mulher que eu já conheci. Graças a Deus por isso. Porque é quem me ensina, quem me ajuda a ir para o céu, irmão. Porque não tem outro lugar que a gente possa exercer misericórdia, graça e domínio próprio, além do casamento, não, irmão. Inclusive é no casamento que a gente pode colocar em prática o mandamento mais difícil de todos. Qual é? Qual? Eu acho que é não matarás. Brincadeira, irmãos. Só para dar um alívio cômico aqui, porque eu já estou terminando. Mas que a gente tenha, que a gente ore, que a gente busque da parte do Senhor essa mansidão que tinha em Moisés. Para que quando a gente passa por momentos de crítica, irmãos, momentos difíceis dentro da nossa família, a gente tenha a maturidade e a mansidão de, antes de atacar o nosso familiar, antes de instaurar um motim dentro da nossa casa, a gente conseguir descansar no Senhor, buscar no Senhor a resposta e agir com sabedoria na direção de Deus. Exato, o pastor Manassés está falando aqui que o manso e o humilde Moisés matou um egípcio. Tem salvação para todo mundo. Faz justiça. Não. E ele dessa forma não, ele orou para que Deus perdoasse as ações dos irmãos, né? Olha, minha irmã, tem uma coisa incrível que acontece quando a gente ora por aqueles que se levantam contra nós. Quando a gente vai para o livro de Jó, por exemplo, você repara que é quando Jó ora pelos seus amigos que acontece um milagre, não apenas na vida dos amigos, mas na própria vida de Jó. Aí a gente tem esse exemplo aqui agora de Moisés. Quando Moisés ora pelos seus irmãos, além dos irmãos serem perdoados, a impressão é que Moisés ainda ficou mais abençoado por isso. Porque a intenção de Deus é que nós vivamos em harmonia, que nós sejamos parte de uma grande família. Então, existe um mistério, irmão, muito grande quando a gente dobra o nosso joelho, a gente ora por aqueles que nos afetam. E a grande virtude que há nisso é que isso nos transforma, nos deixa mais parecidos com o Senhor. É difícil de dizer isso aqui que eu vou dizer agora. Mas nós deveremos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida que nos deixa mais parecidos com Cristo. Quando Jesus estava na cruz, sendo atacado, ele fez o quê? Orou e pediu ao Pai por aqueles que diziam, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então, quando a gente é atacado, a gente consegue dizer como Jesus e falar, Deus, não sabe nem o que estão fazendo. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Olha, irmão, eu vou deixar esse desafio aqui, eu vou encerrar. Mas eu vou deixar esse desafio. A próxima vez que você for atacado, que tiver um motim na sua família, dentro da sua casa, antes de você reagir, procura fazer a oração como Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que a gente possa fazer como Moisés, e interceder, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus conserte, para que Deus passe o prumo. Irmão, sabe que quem aqui já trabalhou em material de construção, quem aqui é pedreiro, sabe o que é o prumo. Exato, o prumo passa para achar o nível ali, fica retinho. A parede, quando reboca, tem um sarrafo, né? Sarrafo. Sarrafia a parede, passa o prumo ali para ficar tudo liso. Que Deus passe o prumo na nossa casa, na nossa vida, para a gente estar lisinho, irmão, perfeitinho diante do Senhor. Amém? A conclusão da nossa lição diz que o motim levantado por Miriam e por Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência.